Eu dei essa aula 10 dias atrás numa disciplina da UFO que a minha ex-orientadora estava dando. E aí me convidou porque durante a minha iniciação científica eu estudei um pouco sobre modelagem computacional de epidemias, essas coisas. E aí então ela me convidou a tentar estudar um pouco o Brasil, ver como que a gente está, o que o povo está falando, ver o que está certo, está errado. E aí então minha apresentação foi dividida em 5 partes. Primeiro a gente fazer uma introdução, né, que é pandemia, o que a gente está vivendo hoje com a Covid. Eu apresento o modelo matemático que a gente usa, que é um dos mais conhecidos, simples, mas ele é poderoso, fornece bastante insight para a gente. E aí, com esse modelo, é possível a gente entender o que o pessoal sempre fala. Precisamos achatar a curva, essas coisas, e o que isso tem a ver com o nosso com o sistema de saúde brasileiro. que é Como a gente está... eu vou explicar mais para frente. É SIRS. Suscetível, quer dizer que... suscetível, infectado e removido. E aí, então, depois eu vou usar esse modelo CIS, aí eu vou considerar que a gente não sabe ainda, né, que o COVID, você fique, depois que você ganha imunidade, se essa imunidade é para sempre ou era só temporal. Então, é possível você fazer essa adaptação e quando chegar a vacina também é possível fazer um modelo e entender um pouco isso. Então, sabendo que vivemos hoje uma pandemia, que é devido ao COVID, que é um coronavírus, e essa é como que está hoje de relação mundial de total de casos, novos casos, mortes, essas coisas. E Tá aí, errado. Está atrasado. não, eu tirei a hoje. O Brasil está em 5º lugar, estamos trabalhando para passar. A Espanha estava atrás o Brasil estava na frente da Espanha? Não. Essa informação não estava certa, não. Eu olhei, eu também achei estranho, porque eu achei que o Brasil, eu já tinha lido que a Itália e a Espanha tinham O Brasil era ultrapassado o Brasil. 4º. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Brasil. A Espanha que eu estou achando estranho. Né. Então, mas nesse site ele atualiza diariamente. E aí... Oi? Pode ainda não ter um atraso. Não, eu atualizei Eu ontem. li naquele John Hopkins. No John Hopkins também. Mas então, ele está hoje... fazendo em total de casos, né? Não em morte. Então... Mas mesmo assim, total de morte, também o Brasil está atrás, né? A gente tem 15 mil, enquanto a Espanha tem 30. Então, 15.724. Aí, hoje, até a hora que eu computei, já tinha 91 novos casos para hoje. Então, esse é o nosso caso do Brasil. E aí, é interessante a gente chamar a atenção que a gente sabe que esse número é subnotificado no mundo todo. Mas no Brasil é uma política, porque se você olhar aqui teste por milhão, o Brasil apenas fez 3.500 testes por milhão de habitantes. E se você comparar os demais vizinhos nossos, tipo Estados Unidos, Espanha, é no mínimo 10 vezes mais testes eles realizaram. Então, esse número do Brasil está muito maior e é uma política de subnotificação, o melhor jeito de lidar. E se falar, o Brasil é um país pobre, a gente não tem tanto dinheiro, mas se olhar na 12ª posição, que é o Peru fez quase 20 mil testes por milhão. E o Chile, que é o 19º, fez 20 mil testes também. Então, é na cara que isso é um projeto de política, necropolítica, na verdade. E tem outras coisas também que, como Falou teve... assim na tua aula? Não. Ah, bom. E outra coisa, Não, se você olhar... Peraí, mas acho que mais ou menos, Pedro, mais ou menos, porque olha só, tanto os 2 exemplos que você deu, como Peru e Chile, são países muito menores. Então, Mas é por mais milhão de fácil. Mas Tudo bem, mas em números absolutos de testes é muito menor. Mas se comparar o... Então, por isso, você teria que pegar um país do tamanho do Brasil, com a condição econômica do Brasil, talvez a Índia. A Índia está muito pior. A Índia fez nem 2 mil. O fator econômico é proporcional também, né? O Peru tem Não estou menos. entendendo, Maurício, esse teu argumento. Não é um argumento. Eu estou me perguntando se basta você comparar um país que tem 300 milhões de habitantes com que tem 30 milhões de habitantes, eu não sei se você pode comparar diretamente o número de... Mas o número é por milhão de habitantes?
Eu sei, mas você não consegue quer- com muito se menos você testes, olhar- Patrícia. Ah, sim, mas Você Você quer dizer consegue, um com muito recurso menos para comprar. testes, aumentar. Claro, claro. É muito mais barato para o país. Mas, Não gente, em PIB, claro, o mas produto em valor interno bruto do absoluto. Brasil, É é muito proporcional ao mais. recurso, não? bruto do Brasil, como Eu que você sei, eu não estou compara? falando, eu não estou falando em PIB, eu estou falando em valores absolutos. É muito mais barato você chegar num teste por milhão no Chile do que no Brasil. Só isso, é um comentário. Aí eu não Mas o sei se é dinheiro que possível você o comparar. dinheiro que o Chile tem é Ou o menor Peru. do que o dinheiro que o Brasil tem. Tudo bem. Agora, é diferente, isso que eu estou falando. Gente, eu não estou justificando, é um comentário. Eu acho que, eu não sei se você pode comparar. Ô, A questão é a seguinte, Maurício, olha aqui teu comentário. Teu comentário é assim: é mais caro você testar o mundo inteiro do que só um país. É claro. não. É Eu estou falando que é difícil você comparar um país de 300 milhões com um país com 10 milhões. É completamente diferente. Para você, o dinheiro absoluto é muito maior. Agora, obviamente que em termos de PIB, dá no mesmo. Claro. Agora, Olha, é você diferente. pode comparar a Rússia. Você pode comparar a Rússia. A Rússia deve ter uma Fez população 50 mil. A população da Rússia é 145. tá, um pouco menor do que a do Brasil. O Rússia, Paquistão 47 fez. mil. Olhar assim, a última posição é o Paquistão. Ele tem uma população relativamente próxima da nossa e Não, fez. gente, aí, se você for olhar O México, olha o México lá. O México tá tenso. O Mas o México México tá está com a complicado. mesma política do Brasil, né? Gente, o México, o negando. operador também no início estava aqui no. O México Não, também e a tá taxa de crescimento de morte no México está crescendo bastante. Seria comparar com a Rússia, talvez, né? Acho que mas a Rússia é muito É. mais rica do que o Brasil, né? Não sei. Não, tudo bem, gente, vai lá, continue. Eu acho que assim, no fundo a gente nunca vai achar um país exatamente igual para comparar. Esses são os melhores parâmetros que existem para comparar. Claro. E aí, então, aqui eu mostro o Brasil, né? O caso total de casos, né, ainda claramente está crescendo, né? Tanto o caso de morte. Então, não estamos nem perto de chegar no pico de contágio, né? Aí outra coisa também que essa semana o nosso presidente fez, que é comparar a Argentina e fazer o tanto de morte por milhão. O Brasil é muito maior, né? Muito, muito grande. Quanto que é a Argentina? A Argentina acho que é 5 ou 6. É que eu não coloquei aqui que a gente tá bem baixo. É 7. Fator 10? Então, essa é a situação. E aí também, além desse site, existe o grupo do Imperial College de Londres, que ele faz previsão para o futuro, né? Como que está avaliando cada país em relação à epidemia geral. Então, eles conseguem classificar os países em que a epidemia já está, o número de casos está decaindo, estáveis, crescimento e a tendência incerta. E aí o que hoje, essa semana, está crescendo bastante é os Estados Unidos, como sempre, o México, o Brasil, A Rússia? Você que a tá. Rússia. O Bangladesh entrou essa semana, que lá parece que vai ser bem tenso, a Tailândia. E aí, além disso, eles conseguem prever quanto o número de morte vai ter para a próxima semana. E, infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos, né, um vassalo, né, tá com o país que vai ter o maior número de mortes, que é o número de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. E só lembrando... Pedro, por só um comentário. semana essa estimativa, Pedro? Hã? Essa estimativa, Pedro, é para semana? Foi para essa semana, ainda não saiu a previsão para essa semana. Ô Pedro, Foi semana passada. Esse relatório é de 26 de abril ou é atual? Atual. É diário. Eu vou mostrar agora, o próximo slide, vou mostrar a tendência de contágio do Brasil, deles, para a semana que passou. Pedro, né? mas você... Não, mas você votou no Lula, né? Só pode ser, porque... Ô, Maurício, foi a foto do presidente ontem, velho. E veio falar... A gente tem 5 mil mortes. É necropolítica. Mas eu não mostrei isso na minha apresentação também, né? Isso aqui eu só coloquei pra gente. E aí, então, essa aqui agora foi a previsão que foi para quando eu fiz a apresentação para eles, para a previsão da América do Sul, para a semana do dia 4 ao dia 11.
O Brasil, ele estava ainda na faixa de 400 mortes diárias, até o dia 4 de maio. E a previsão para a próxima semana, que é o 4 a 11, era uma tendência de aumento. E a gente viu que isso bateu. Porque não é na 860, uma coisa É. assim? Aí agora, a previsão da no- semana... Oi? Tá no extremo da incerteza do slide anterior. E essa aqui foi para essa semana que termina hoje. A gente estava num ritmo de 700 por dia, a semana passada ia crescer. E foi isso que a gente viu, a gente quase bateu 1.000. Mas a nossa incerteza é quase 2.500. O Brasil hoje é o pior lugar... Hoje está Hoje está em quanto? Hoje seria em torno de 1.000, né? Que é hoje o último dia, né? Que é o dia 18 da previsão. 1.000. Que aí Então é bem Então a gente está abaixo, né? a curva central. É, Central, né? tá seguindo essa linhazinha. Tá. A central está acima de 1.000, né? Tá? Tá? Acho que Se sim. olhar, tá 1.000 e pouquinho, né? 1.200, 1.300, É. 1.500. E aí, se comparar com os outros países da América do Sul, Não chega a 1.500. outros países da América do Sul tá tudo no máximo 30 morte, 40 morte, e o Brasil tá subindo, né? E é fato que o Brasil é o pior lugar para o país que mal está lidando com o Covid. Nossa curva de contágio é a pior do mundo, ou a melhor, né, se eu pensar. A taxa de contágio, né? E aí, então, a pergunta que a gente faz é como que é feito esses dados, né? Como prever, como é possível, né? Não é só falar e não... Alguma pergunta? Não, uma questão. A gente tem uma tendência de ter menos dados menores do que o real no sábado e domingo. Então, assim, Sim. a gente ter ontem tá abaixo dessa curva não significa muita coisa. Não. A gente sabe que durante o final de semana tem um delay maior no número de pessoas, né? A confirmação. E aí, então, a gente precisa como estudar esse comportamento, né? E um desse que a gente faz é utilizar a sociofísica. Sociofísica é uma área interdisciplinar da física, no qual você usa tanto modelo de sistemas complexo, matemática, computacional e comportamento social. Com isso, você tenta prever o comportamento da sociedade. E isso pode ir desde pesquisa de opinião, comportamento de massas, epidemias, fake news, econofísica. Aí nesse aqui esse GIF mostrando como que espalha, né, um vírus na sociedade, né? Começa com apenas alguns indivíduos e com o passar dos dias vai espalhando para todo mundo até ter todo mundo infectado. E todas essas que eu falei, pesquisa de opinião, comportamento, você precisa ter um parâmetro para poder estudar, fazer a modelagem em cima de um parâmetro. Para epidemia, a gente usa o R0, que ou seja, é o fator número básico de reprodução. É quantas pessoas um indivíduo vai transmitir essa doença. E aí aqui eu estou apresentando alguns R0s que existem, de algumas outras doenças, desde sarampo, pólio, SARS, Covid, gripe e MERS. E, por exemplo, o sarampo você pode contaminar até 18 pessoas, né? A pólio de 5 a 7, mas já tem a vacina. O SARS, ele foi uma doença que matou muito rápido, a taxa de letalidade dela é muito maior, então você não tinha muito tempo para espalhar, né, o vírus. Eu tenho o Covid, que ainda é muito difícil de prever, esse R0 ainda, então algumas pessoas falam que está entre 1.9 e 5.7. E a gripe, né, de 0.9 e 1.9. E o MERS, que foi outro coronavírus, mas ele foi no Oriente Médio, que é por camelos, ele teve uma taxa bem pequenininha, quase ninguém ouve falar. O MERS hoje só existe esse, justamente, eu acho que o motivo é isso que você falou do outro, do SARS, acho que você falou. O MERS mata muito mais que o... MERS é o pior deles em taxa de mortalidade. E aí, só dando mais outra cutucadinha, a gente vê que o Covid não é uma gripezinha, né? O R0 dele é muito maior, a taxa de letalidade também é. Mas aí explicando, o que é esse R0? Um exemplo vamos ver do SARS, que a gente já tem a ideia, né? Então a gente começa com o indivíduo, e aí ele tem
um R0 de 2,6. Então, ele vai contaminar de 2 a 3 pessoas, dependendo. Então, no início, ele começa contaminando 2. Agora, cada 2 vai contaminar 3. E depois contamina mais. Isso vai abrindo, vai expandindo. Vai uma PG, né? A propagação geométrica. Mas esse R0 é um valor dinâmico. Porque você pode fazer algumas alterações no seu sistema para tentar diminuí-lo. Como, por exemplo, o isolamento. Ou seja, você vai isolar esse indivíduo, com isso você vai evitar um número muito maior de contaminação. Então, o R0 depende da cidade, do bairro. Por exemplo, o Rio. A zona oeste está muito pior que as outras zonas, a taxa de letalidade. Então, é muito difícil de prever, de estudar. Você tem que... Quando passa a epidemia, é possível você bater o martelo e ter um R0 mais ou menos como que foi. Mas durante uma epidemia, é bem complicado. O Pedro, O Pedro, Oi. aí você botou hora fazendo 2, hora fazendo 3, justamente para dar 2,6, é isso? Porque você não vai infectar o meio, né? Você contamina 2 ou 3 em Se média. o cara né? for um anão, tipo assim, eu baixinho... não Pode funciona. ser, né? A gente considera meia pessoa. o Pedro, Oi? esse parâmetro não muda de nome, ele não passa a se chamar RT depois da reprodução inicial, pelo que eu li? Sim, alguns lugares chama de RT também. E Porque parece que o varia. R0 é o inicial e o RT é conforme evolui com o tempo. R0 é um número, parece que é um número mais fixo, e RT ele é variável dependendo das estratégias que você adote, tipo, igual você falou, isolamento social e tudo mais, não? Sim, sim. O RT do Brasil, pelo site da Império, é em torno de 2. E o R0 é em torno de 2,8. Ah, sim. Então, agora como fazer isso matematicamente, né? Então, eu vou pegar a minha população e vou dividir ela em 3 grupos. O grupo que está suscetível de ficar infectado, né? Então, tem um grupo suscetível, infectado, e depois esse vai ficar removido. Então, o grupo suscetível ele tem uma probabilidade beta de ficar infectado, né? E o grupo infectado tem uma probabilidade gama de ser removido. Nesse removido, eu estou considerando que ele ficou imune ou ele morreu. Ele vai ficar fora da dinâmica. É 880, né? Ou o cara morreu ou tá curado. É. E aí, então, matematicamente falando, você modela esse sistema por 3 equações diferenciais acopladas, no qual a taxa de variação temporal do suscetível vai ser dada pela multiplicação entre os 2 grupos, que eles precisam interagir, vezes essa probabilidade. Então, eu vou estar retirando indivíduos do suscetível. O infectado, ele vai ter essa adição dessa população, que entrou, começou infectado, e tem a taxa que vai morrer ou vai ficar recuperado, vai ficar imune. E o dos removíveis também vai ter um gama adicional, né? Um fatorzinho adicional, só para ter taxa de probabilidade, né? A soma das 3 classes tem que ser 100%. E aí, então, aqui a gente consegue tirar o R0 também. O R0 vai ser a razão entre essas duas taxas de infectado e de morte, que é beta sobre gama. E esse R0 ele vai me dar 2 soluções possíveis. Para R0 maior que 1, ou seja... Beta sobre gama? Peraí, beta é quem se infectou. E gama morreu. Ou ficou... E aí, se você tiver um R0 maior que 1, você tem epidemia. Ou seja, você está contaminando mais de uma pessoa. E se esse R0 for menor que 1, você não tem epidemia. Ela vai desaparecer com o tempo. Então, esse R0 hoje, muitos países estão usando esse fator de R0 para indicar a gente tem que relaxar ou não o isolamento social. Por exemplo, a Alemanha... o gama alto significa que a pessoa ou ela fica boa rápido ou ela morre rápido. É isso? Não é rápido a palavra. Né? É isso. Isso aí, obviamente, o R0 diminui. Sim. O gama, na realidade, seriam pessoas que não vão infectar outras, né? Porque ou porque morreu, ou porque... É isso, né, na realidade. Isso. O beta geralmente... o gama, Isso. O beta é a taxa de infecção, né? Que seria o isolamento. Se você fazer isolamento, você diminui a probabilidade de ter interação entre infectado e suscetível.
E aí, então, se você tiver um R0 menor que 1, é um indicativo que você já pode começar a relaxar o isolamento social, que é, por acaso, a Alemanha. A Alemanha tem um R0 há 2 semanas atrás de 0,8. E ela começou a abrir. Só que isso já... Aqui começou a abrir com 0,6. 65, na realidade. Então, só que a Alemanha já teve um aumento do número de infectados, né? Então o R0 já alterou também. Mas eu vou mostrar mais pra frente como é essa dinâmica da Alemanha. Então, só mostrando esse modelo, ele consegue prever muito bem. Por exemplo, esse aqui foi o modelo do SARS em Pequim. Então, eles conseguiram modelar a curva, os dados experimentais através desse modelo CIS. Mas depois que passou toda a epidemia, então eles conseguiram estudar, entender realmente como é que foi esses parâmetros, ajustaram e conseguiram reproduzir num número total, um número relativamente bom de acerto. Então, vamos começar o caso Brasil. O Brasil, há 2 semanas atrás, hoje eu não encontrei nenhum estudo falando sobre a taxa de infecção. Então, o nosso era 2,1 e a nossa taxa de mortalidade, 8%. Então, eu vou começar com a minha população suscetível de 0,9997 e só 0,03 da minha população vai estar infectada, que isso seria, considerando o Brasil tem 210 milhões, 50 mil infectados, que é um número muito grande ainda, né, se for pensar. Mas a gente não sabe quantos que vieram para o Brasil como infectados iniciais. E aí, então, aqui eu vou mostrar um gráfico. Essa linha azul próximo de 1 é o suscetíveis, é a minha população, vai estar praticamente 100%. E embaixo, no limite inferior, vai ter tanto infectado e removido. Então, aproximadamente 40 dias desde que foi realizado o primeiro contágio, o nosso número de casos vai ser bem pequeno, quase irrisório. Aí, com 80 dias, você começa a ver um crescimento, né, tanto um decréscimo dos suscetíveis e um crescimento do infectado e removido. Aí o removível demora a crescer, né, porque o indivíduo tem que ficar infectado e depois de um tempo que ele ganha imunidade ou morre. Então aqui você vê um crescimento relativamente exponencial. Aí com 80 dias, aproximadamente, você chega ao seu pico de contágio, que aí o número de mortes de infectado aumenta bastante e o infectado já tem um limite máximo. Aí com passar os dias e vai. Então, essa dinâmica, você vê agora que sempre mostra uma curva de infectado parecido com uma gaussiana, então vem desse modelo, e você vê que aproximadamente 0,2 da sua população vai ser infectada. E além disso, você vê que aqui no final o azul não tende a 0 no final, ele chega num valor constante de 0,8, 0,8, que depois de passar todo por essa dinâmica, ele não foi infectado. Pode ser que as pessoas que têm imunidade, tanto genética, outros fatores. E aí, então, nesse modelo que a gente vê com o Brasil, o pico foi mais ou menos 80 dias. Se a gente considerar que o Brasil começou a ter no início de março, a gente não está ainda, vai ser mais ou menos essa semana ou semana que vem, que vai ser o pico. Mas o R0 é muito dinâmico, né? Então não é possível prever, mas a gente está longe ainda de chegar no pico máximo de contágio, antes de começar a decrescer. Então, 80 isolamento dias, social... Oi? Quando que começou? 80 dias? Daria quando que você falou? Daria dia... acho que foi a primeira semana de março, não foi? Que o primeiro caso infectado no Brasil? Foi logo após... Oficialmente, foi sim. início de março, abril, da 60... seria 20 de maio, final de maio. Final desse Não, mês. gente, mas já foi provado que em janeiro, meados de janeiro, já tinha gente infectado aqui, gente. Sim, mas já foi. Mas aí não é essa condição inicial que ele deu, né? Eu coloquei 50 mil infectados. 50 mil infectados. Ô Pedro, só uma dúvida, como é que fica esse máximo aí quando a gente faz comparações com relação a maior ou menor isolamento social? Eu vou mostrar mais para frente. Quando eu vou discutir o colapso no sistema de saúde, eu vou mostrar isso. Daí muda o R0. Sim. E aí, então, esse é o limite para R maior que 1. Nossa, a gente está numa epidemia, né? Que Esse diferença... é para R0 igual a 2,81, né? Esse é o caso que a gente tem epidemia no Brasil.
E, por Deixa eu exemplo, a só tirar uma dúvida Alemanha... aqui. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você fala R0 igual a 2.1, existem valores diferentes de beta e de gama que dão essa razão. Sim, sim. Você tem que escolher, quer dizer, para qualquer valor beta e gama, Não, que não, a aqui... razão... Pois é, isso que eu tô... Isso O é um meu R0 gama... específico para um determinado beta, né? Claro. Mas se você considerar que a mortalidade é 8%, você consegue tirar o beta. Que a gente sabe o R0 e a taxa de mortalidade. Então, a partir desses dois, Aí você tira o consegue... gama. Tá bom. Mas o gama não é só morte, né? Também tem a recuperação. Você levou em conta os recuperados? Sim, mas daí é um menos isso, né? Oi, Pedro. O gama ou morreu ou recuperou. Mas tem que ter essa taxa também. Sim, tem. A taxa de morte aqui é 8%, né? Então, sim, tá certo. Oi, Pedro. É a Graciana lá do Aluno do Fundão. E aí, eu entendi como é que você starta esse S0. Esse R0 é um número que geralmente algum grupo estudou a nossa amostra toda do Brasil e fala, não, o R0 hoje é esse valor. É o número S0, que... Não, é o S0, é o S0. Ah, S0. Então, eu considerei que 50 mil pessoas do meu grupo tá infectado. Então, eu fiz a soma de tanto de suscetível, infectado e removível é igual a 100%, né? Ok. Só uma perguntinha. Vai, Ruth. Não, que você comenta que é removido, se considera, né? Quem foi curado e quem morreu. Por que não fazer um modelo em que você separa isso? Porque, em teoria, você quer, você quer um dos dois, né? Você não quer... Não, você não quer um dos dois, você quer sobreviver. Mas, Ruth, aqui eu quero só saber como é que foi, né? Eu não tô interessado em saber quantas pessoas morreram. Eu quero terminar com a minha epidemia, né? Então, removível é os dois. Mas se eu quiser saber o número de mortes, dá pra... Aí sim, o removível tem que quebrar em duas equações diferenciais. Uma para quem vai ficar infectado, vai ganhar imunidade temporal ou vai morrer. Sim, mas aí vai ter outra taxa. Mas tem aquele limite, né? De se a ideia é só acabar rápido, você coloca todo mundo junto, aí todo mundo pega, uma porrada de gente vai morrer e acabou. Sim, mas aí você tem um colapso do sistema de saúde, né? Acho que a grande que a gente tem que fazer se a gente colapsar, vai morrer muito mais gente. Que é difícil de fazer o pessoal entender, né? Alguns. Ok. Então agora eu vou passar para o caso da Alemanha, né? Que é R0.8. Então a gente vê que a dinâmica para infectado... eu considerei que 10% da população alemã está infectada. E aí então você vê que ele decai, é um decaimento quase não exponencial, né, mas um decaimento que em torno de 200 dias vai quase todo... Não, 300 em um ano, né, não vai ter mais o Covid lá, né, mais casos. Mas por que nesse aqui você não começou igual, hein, para a gente poder comparar? Mas porque a Alemanha já chegou, hoje já tem um número muito maior, né, de infectado. Então, a partir de hoje, quantos dias vai demorar para a Alemanha chegar no... A partir de hoje, tá. É a partir de hoje, tá, entendi. Que aqui é mostrando que se eu tenho R0, se eu manter esse R0 abaixo de 1, eu posso ter relaxamento, porque o meu sistema de saúde vai estar preparado e eu sei que o meu número de casos vai decair com o tempo. Uhum. Então é isso, e aí agora vamos ver o que é o colapso do sistema de saúde e o que a gente pode fazer no achatamento, né? O que isso vai importar. Esse é um dado, a OMS sugere o número de leitos de UTI entre 1 a 3 por 10 mil habitantes. E aí aqui esse é um gráfico que eu mostro a questão por localidade no Brasil. Então você vê que o norte ele tem uma deficiência muito grande de UTIs, o norte e o nordeste, enquanto o sul, sudeste e sul, relativamente bom. O Rio de Janeiro não tem, que é aqui. E aí, então, a princípio, o Brasil, se olhar só os números médios, o Brasil tem um número suficiente de leitos de UTI, que a OMS sugere. Mas é muito... Geograficamente, não tem, né? E se você pensar qual foram os primeiros estados a entrar em colapso, Manaus, Ceará, então... E lá já não tinha UTI, né? Então, é complicado.
Então, com isso, a gente está sabendo... No Rio de Janeiro está assim, eu sei que na rede pública o Francisco falou que os vizinhos deles vão todo dia para o hospital e que passam mal, que não conseguem respirar e mandam de volta para casa porque não tem vaga. Putz. Eu vi algumas denúncias também do lá, hospital de campanha aí do Maracanã também, que tá cheio e tá tendo complicado. Então, agora que o Rudy falou, né, nos removidos, qual que é a porcentagem que vai ser morto, né? Então, o Brasil, até 2 semanas atrás, estava com 15% dos infectados vão morrer. Então, o que eu fiz agora foi considerar que a gente tem 5% dos infectados. Pedro, desculpa, tem uma coisa que eu não entendi aí. Oi. Olha Sim, só. é 15. 15% dos infectados significa que você está levando em consideração o que você está chamando de infectado? Então, 15% daquela curva aqui que eu estou mostrando vermelha vai morrer. Isso é infectado real, não é infectado medido. Esses 15% foi que você pega o número de casos e o número de pessoas que morreu. Faz a divisão, você chega a um valor, uma porcentagem. Tá. Não, mas você no outro slide anterior você tinha colocado 8% de mortalidade. Por que agora é 15%? Tá, então esse é o número 8%. Não, aqui, não é mortalidade. É, aqui, eu coloquei. Não, é 8% da taxa, né? Essa é uma taxa. Eu acho que é 15% é que vai precisar de UTI. 15% é que morre. É isso mesmo, Patrícia, desculpa. 15% infectados vão precisar de UTI. Não é morte, não, eu errei. Então vamos lá. Metade vai morrer. Tá. Metade dos que vão para UTI. Não, tudo bem, porque então faz sentido, porque no hospital da UERJ, por exemplo, 80% estavam morrendo. No Instituto do Cérebro, estava morrendo 30%. Então, a média talvez seja por volta de 50%, entendeu? Porque depende muito... Aí, quando vai para o CTI, depende muito do lugar, depende muito das condições dos médicos, depende de um monte de coisa. Então, isso pode variar bastante, isso aí. Sim, sim. Então, 15% do total de infectado vão precisar de UTI, de respiradores, essas coisas. Então, aqui eu fiz um gráfico. Esse 0,02 é o nosso limite de comporte dos hospitais para UTI. E aí eu peguei aquela curva que eu tinha antes e multipliquei por 0,15, que é quem realmente daquela parte vai precisar de ir para o hospital e ter uns cuidados intensivos. Então, esse é o nosso R0, né, para 2,1 caso Brasil. Então, a gente já estourou muito o colapso do sistema de saúde. Então, a gente precisa achatar essa curva para o sistema de saúde adequar. É constante, né, por enquanto. Então, o que a gente tem que fazer é modificar o beta. O beta é o tanto de suscetível infectado. Você está colocando que ninguém se curou? O gama você está colocando, você está usando a taxa de morte para as duas coisas, né? Para a soma dos dois. Sim. Seria a taxa de removido, por exemplo. Então, esse é constante, só que o beta não é. O beta é a taxa de infecção. E isso quer dizer, se a gente diminuir a taxa de infecção, a gente achata o R, 0. Ou seja, a gente tem que fazer o isolamento social. Então, eu vou variar para outros números de R0, para diminuir o valor de R0, para ver o que acontece com essa minha curva. Por exemplo, 2,5. Eu diminuo a amplitude da minha curva e estendo, ganho mais uns dias a mais desse pico. Que aí dá tempo para a gente... Aí chega 2,2, a gente ainda tem um colapso no nosso sistema de saúde, mas a gente conseguiu diminuir a amplitude e jogar ainda mais para frente esse limite, dá mais tempo da gente se preparar. 2%, né, a gente passa só 2 infectados, a gente ainda tem o colapso. 1,9 está quase, mas a gente sabe que o hospital não está de uso exclusivo para o Covid, tem outras enfermidades que acontecem, como acidente, passa mal, essas coisas. Então a gente precisa de um menor ainda, né? E aí, quando a gente chega para 1,0, ou seja, cai de 2,1 para 1,8 pessoas, a gente já começa a desafogar o nosso sistema de saúde.
Então a gente já não tem mais o colapso. Aí se a gente diminuir mais um pouco e vai, até chegar a 1.5, que é o melhor dos casos. Ou seja, você diminui a sua amplitude e ainda ganha uns dias a mais para você se preparar. Por exemplo, a 1.5 a gente teve 250, 270 dias, desde o primeiro estágio, primeiro infectado, a gente ganhou, o pico vai acontecer 270 dias, mais para frente. Alguma dúvida aqui? Não. Eu adorei esse gráfico, deu um trabalho, mas ficou muito bom. Então tá, então esse é o ponto que a gente sabe, né, até hoje. A gente, a princípio, o Covid, considerando os outros vírus do corona, você ganha imunidade para sempre. Não é uma imunidade temporária. Mas esse vírus está se mostrando a cada dia mais peculiar, né? Então, provavelmente essa imunidade ela é temporal. Então, você levar isso em conta, você tem que alterar o sistema, né? Mudar uma sisteminha de um modelo. E aí, então, continua. Então, agora a gente tem o CIS ainda, mas agora no removido, ele vai ficar só um tempo lá e depois ele vai ser promovido novamente para ser suspetível, como se fosse uma gripe, por exemplo. E aí, e essa é 1 sobre Ni, é o período de imunização. Nesse caso, não teria que separar os mortos de recuperados? Porque Sim, mas daria trabalho. você pode estar considerando o morto como ressuscitado. Tem esse vídeo, eu recebi um vídeo. Eu acho Esse que é o modelo espírita. Eu acho que um cara eu acho que é uma montagem, mas eu recebi o vídeo. O cara que foi dado como morto de Covid e foi enterrado, e no enterro ele acordou. Uau. Isso é boa, hein? Mas eu acho que é montagem. Não Tenho sei. certeza. Então, para considerar então essa imunidade finita, no modelo matemático, na equação de taxa do removido, eu vou adicionar um termo que é proporcional a R-Ni, e eu vou adicionar esse número no suscetível, só para ter um controle cíclico. Uhum. E aí eu fiz um estudo variando, agora eu mantive aquele números todos, e agora eu vou falar, eu sei que a minha imunidade vai ser de X dias, vamos ver o que acontece com a minha dinâmica. Por exemplo, um caso hipotético que a gente sabe que não é verdade, que é se for só 10 dias. Então aqui a gente tem o gráfico até 500 dias. A gente vê que vai tender por uma estabilidade, mas o número de infectados vai ser sempre maior do que o suscetível e o removido. Então vai ser colapso também do sistema de saúde, vai ser complicado. Sociedade doente para sempre isso aí, né? Zumbi. Basicamente. Não faz sentido isso. Citando, como você mesmo disse, né? O Maurício, se a pessoa fica 14 dias com sintoma, ela pode passar para o outro, e o outro se cura depois de 10 dias, ele já pode pegar a doença de novo, você vai ficar como o Daniel falou, você vai ficar com a população doente. Eu sei, mas aí, quer dizer, se você fica com a população doente, a população total devia começar a diminuir, as pessoas vão morrendo. Sim, mas foi isso que o Christian falou, né? Tem que considerar o removido como fosse você ganhou imunidade temporária e morte também. Porque Ou você seja, morreu, realmente você tira. O seu número total de habitantes não está mudando com isso tudo. Não tá constante. Ou então eles estão fazendo filho a mesma taxa, né? Haja Netflix para fazer. Então é isso. Aí eu coloquei lá 50 dias. Aí novamente Mais um motivo para aumentar o isolamento. As pessoas querem trancar em casa, fazer um monte de filho. Então, aí para 50 dias, a gente chega o pico de contágio, ele decresce um pouco, mas depois ele tende para estabilizar, né? Mas agora a gente tem mais casos removidos no meu sistema do que confinado, né? Infectado. E aí, 150 dias. Aí, aqui começa a ser interessante, que você vê o pico de contaminação, depois ele vai tender a zero e vai ter mais um segundo pico, né? Que vai ser a segunda onda. Tal da segunda onda. Se for infectado, esse que é o perigo, né?
Por exemplo, a gripe, né? A gripe sempre é por temporada. E aí, quando você considera 300 dias, né, anual, aí você tem um pico mais largo, segundo. Então, isso, se o Covid for realmente, você ter a chance de ser reinfectado, a gente tá tendendo para uma palavra bem feia, né? A gente tá fudido. Mas aí esse segundo pico tá dentro da capacidade hospitalar, né? Sim, mas a gente vai manter isso, então, todo mundo no hospital, de máscara, o resto da vida. Quer dizer, isso é com máscara todo mundo. Isso quer dizer que a máscara veio para ficar. Basicamente, sim, por enquanto é. Eu recebi, eu acho que eu vou mandar para vocês. Eu recebi um vídeo de uma francesa epidemiologista sendo entrevistada em 2006. Em 2006. E ela falando sobre vírus e de proteção, que tinha que ter uma capa, não sei o quê, não sei o quê. Ela é... As pessoas sacaneiam ela, riem, ficam fazendo brincadeira. Gente, é uma coisa inacreditável. É exatamente o que está acontecendo agora. Em 2006 sim. ela foi entrevistada. Mas, assim, eu tô meio pilhado com isso, então tô lendo de tudo, né? Isso é um estudo agora recentemente que foi assim, a Sociedade Real da Grã-Bretanha soltou um artigo sobre máscaras. E aí ela fala que a gente não tem dado científico até hoje que essa máscara de pano realmente vai proteger, mas você precisa diminuir o número de contágio, né? Então ela fala que assim, a gente não tem certeza que isso ajuda, mas tenha fé e usa máscara. E aí várias organizações começaram a criticar bastante, porque você não tem dado suficiente, né? Ninguém pegou um estudo, colocou essa máscara de pano que varia de material e vê quantas partículas por milhão está bloqueando. Até porque no começo, né, quando começou a se falar em máscara, era só a N95, né? Que o pessoal tinha certeza que era a máscara que de fato protegia e fala, não compra porque os médicos, enfermeiros vão precisar dessa máscara. E aí começou as máscaras caseiras. Vocês não receberam aquele vídeo daquele cara, Toma, lá da USP? Sabe aquele químico famoso? Ele é bem famoso. Nano, não sei o quê. Ele é de bio, mas é nano, não sei o quê. Nanobio, alguma coisa. E Toma, o nome dele. Ele fez o vídeo, eu recebi, vocês não receberam? Eu faço a máscara de filtro de café. Ah, sério? Ela só não é melhor do que a N95. Ele faz lá uma tabela. Sim. É bem interessante. Ele faz testes no YouTube. Ele com o aluno dele. Eu vi que a Valita, eles têm estudos sobre isso. A Valita já tinha pensado em fazer máscara por causa desse filtro de café e o próprio formato. Não precisa nem ser alterado para fazer máscara. E eles têm um material específico. Ele encaixa. Você tem que dobrar assim para ele ficar um pouquinho menor. Eu compro pequenininho. E aí esses elásticos de dinheiro, sabe? Grampeia. Mas o que eu tinha visto é que era um material diferente que a Valita estava usando para fazer máscara. Eles não estavam fazendo exatamente com o de pó de café. Interessante. 10 vezes mais, mas esse funciona super bem. Quer dizer, segundo, não sei, né? Mas segundo assim, Henrique Toma, eu acho. Isso mesmo, Henrique Toma. Né? Ele é um químico famoso. Então, e aí essa semana saiu um estudo de proteção dessas máscaras, né? Um grupo pegou vários materiais, vários tecidos e começou a medir, né? Colocava um borrifador e um detector de partículas, né? Depois da máscara. 2 panos de algodão dupla face, você consegue bloquear bastante. É quase tão eficiente como a N95. Mas o problema o problema é que você tem que fazer uma vedação, que a N95 faz, né? Que essas máscaras que a gente usa hoje, quem usa óculos, você vê que vaza. Fica tudo embaçado.
Então, quando você leva em consideração que tem vazamento essas máscaras de algodão, a eficiência dela cai para 30%. Antes era 90% e alguma coisa, só porque agora tem vazamento, cai para 30%. Então, a máscara é eficaz e não é, né? Ou seja, a máscara, você não ganha superpoder, você não vira um Power Ranger quando você coloca a máscara e vamos trabalhar e vamos tirar o Brasil da crise. Não, tudo bem, mas isso é por máscara, né? Aí se tem 2 pessoas de máscara, aí já multiplica. 0,3 vezes 0,3 já fica bem melhor, né? Sim, sim. Assim, mas o ponto é, você não vira imune, né? Você não vira um Highlander da vida. Você pode ficar contaminado, né? Só que diminui a probabilidade. Não, é probabilidade. Você só está diminuindo a probabilidade de ser infectado, né? Sim, sim. Então é isso. E aí, alguém tem mais uma pergunta aqui? Eu posso passar para o próximo caso? É o último já. Pode passar. Tá. Então, quando a gente chegar à vacina, né? Então, é possível você adicionar também. Só que agora você vai adicionar uma segunda equação no suscetível, que a porcentagem do meu grupo vai ser vacinado. Aí quando ele entra aqui, ele ganha imunidade para sempre. Então eu tenho que adicionar a quarta equação diferencial, no qual eu vou tirar do meu grupo suscetível para ele. Então, Não tem que considerar que a vacina também é temporal? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas temporal você quer dizer a validade dela? Aí você toma o reforço. É tipo a vacina de gripe, né? É anual. Então, aí eu considerei o primeiro caso, eu mantive aqueles mesmos dados, considerei um tempo de imunidade de 300 dias para ver essa dinâmica, né? Então, aí agora o verdinho significa vacinado. Então, ali você ganha imunidade forever. E aí eu vou considerar que apenas 0,1% da minha população vai ser vacinada, a taxa de vacinação. Porque você não consegue vacinar todo mundo de uma vez. E aí, então, eu vejo que eu começo a vacinar muito rápido a população, aí eu dá uma caída bastante no suscetível e depois vai aumentando. Mas se você vacinar com essa taxa hoje no Brasil, você não evita o pico de contaminação. Você ainda tem, mas você dá uma achatada nele. Dá uma diminuída, mas ainda você tem a epidemia. Aí se você aumentar para 0,3%, aí você vê que você consegue aumentar o número de vacinado, o seu grupo, aí você achata bastante a taxa de infectado e ainda joga também mais para frente um pouco. Mas isso você está considerando que a vacina... No primeiro dia. É antes do pico, né? Mas isso daqui a pouco eu vou mostrar que não é assim que acontece. É só para ver qual que é a dinâmica, né? Se você batizar 0,6%, você quase elimina a epidemia e 0,9% também. Só que aí a gente sabe que vacina demora um tempo para ser feita. O tempo médio da vacina são 10 anos. O recorde mundial é a vacina do Ebola, que demorou 5 anos. Gastou bilhões. Esse é o recorde. Esse é o recorde? Ou seja, a gente está muito fodido. Não, peraí, gente. Saiu hoje uma vacina, né? Não. Saiu hoje a notícia de uma vacina, né? Que deu resultado super positivo. Vocês viram? Vocês viram? Eu achei que recorde era tipo 1 ano e meio, 2. Não. O COVID no New York Times saiu hoje uma vacina que em 8 pacientes teve um troço, assim, uma resposta fantástica. O próximo teste, eu acho que é em 20, o próximo teste é em 600, uma coisa assim, vai progressivo, mas o primeiro teste deu um resultado que super, super bom. Saiu hoje no New York Times. Mas o Brasil está no último lugar da fila de receber vacina, tanto para OMS, tanto para os Estados Unidos, qualquer um. Eu tenho a impressão que esses testes de vacina é feito no mundo todo, não é só em um lugar. São vários grupos que estão fazendo, né? Mas é o primeiro grande rede farmacêutica que conseguir isso, vai ficar... Mas o Brasil, Estados Unidos e Índia ficaram fora desse grupo da OMS. Da OMS para ver o negócio da vacina. O Brasil não assinou. Essa ação. Então, a máscara veio para ficar, a gente vai demorar. E aí, então, para finalizar, eu fiz um caso, assim, eu sei que eu vou ter uma vacina pronta para 50 e 80 dias, e depois eu preciso de um tempo para
repor o meu estoque, né? Então, eu vou ter outra onda de vacinação de 130 e 150. 50 e 80 foi bem um crescimento exponencial, né? Daquele modelo anterior meu. Então, eu vou tentar achatar ele. E aí eu considero que 0,1% da minha população vai ser vacinada. Aí você vê o verde, então aqui nesse ponto que é de... Não, peraí, 0,01 é 1% da população, é isso? É, 1%. Tá. Ou seja, você vacinando 1% da população, você não, numa taxa de 1%, você não consegue achatar tanto, né? Porque aqui você vê, você tem um aumento bastante, porque você tem muito suscetível, mas a minha segunda onda de vacinação é no limite inferior da minha curva, antes de começar a oscilar. Então, vou retirar pouco indivíduo do meu suscetível. Então, eu tenho que saber também quando fazer a vacinação, que é como eles fazem agora para a gripe, né? A gripe sempre é no final de janeiro, final do verão. Maio. Que aí você sabe que o pior vai ser o inverno, né? Que o pessoal vai ter mais gripado. Então, você tem que saber o ponto certo para você começar a vacinação. E aí, se eu considerei 0,2, aí então eu achato novamente, e aí aqui eu teria uma segunda onda, mais ou menos em 450 dias. Aqui eu não sei se ela foi totalmente eliminada, ou então eu só joguei ela mais para frente ainda. Provavelmente eu joguei para cima, além de 500 dias. Porque como que está maior o número de... Ah, não, tá certo, o número de vacinados, tá certo. Ela fica constante, né? Mas vai por etapas. Tá. Então, esse foi um estudo que eu fiz. E aí, assim, depois disso tudo, a única conclusão é fique em casa e lave as mãos. Não tem o que fazer agora. E aí, então, gente, assim, quem quiser entender um pouco mais sobre epidemia, essas coisas, tem diversos filmes e séries que eu relativamente gosto bastante. O primeiro é o Contágio, de 2011, acho que ficou bem famoso novamente. Mas foi por causa nesse filme, eles contam como se fosse o SARS, e aí é numa visão de uma virologista. E ela vai explicar para os políticos, R0, essas coisas, e os políticos fazem que nem fizeram hoje. Não, isso não existe, eu não vou fechar, não vou colocar lockdown. Então foi por causa desse filme eu fiz minha IC em Contágio, em epidemias. Aí tem um filme, quem gosta de K-pop, né? Tem um dorama, que é também interessante. E o que eu sugeria quem tiver tempo, porque é uma série documental, chama Pandemia, da Netflix. Esse é fantástico. Eu estava vendo em janeiro, eu até parei de ver, cara, porque é muito agoniante o negócio. Não, e aí, aí, saiu junto. Ai, que bom que vocês falaram isso, porque eu não vou ver. Mas assim... É impressionante. Eu não vejo, não. Mas assim, Patrícia, eles estão mostrando pessoas que estão lutando para fazer a vacina da influenza. Fora, e aí né? Fora, ebola também. E aí é interessante você ver eles brigando para conseguir dinheiro dos Estados Unidos, eles tendo que mudar de país para poder fazer testes mais rápido em porcos, por exemplo. Os Estados Unidos têm uma lei muito rígida, né, de animais. Então eles foram para outro país para começar a fazer o teste mais rápido para ter essa vacina. E aí ele submete para o Bill Gates Foundation e vai. E aí a série terminou de ser filmada em setembro ou outubro. Ou seja, eles terminaram no pior momento, porque se tivesse isso é estendido um pouco impressionante. a mais... Então, com certeza tem a segunda temporada. Eles estão filmando, né? Provavelmente. Mas a agonia é o quê? Você vai ficando... Não, gente, não, porque olha só, a Netflix... Não. A Netflix, porque foi assim, a Netflix anunciou isso, sei lá, em dezembro. Acho que foi em janeiro. Aí eu comecei a ver em janeiro e estava acontecendo o que eles estavam falando que ia acontecer um dia, entendeu? Então, ou seja, todo mundo já estava falando, gente, tem uma epidemia que tá para chegar. Já tem pessoas assim desde do início de 2010 falando que a gente está num ritmo de ter uma epidemia global, uma pandemia. Então, o que era agoniante em janeiro, quando eu vi isso, é porque ele estava mostrando um quadro horrível, tipo assim, vai acontecer uma pandemia daqui a pouco. E a gente estava vivendo exatamente o que ele estava falando. Então, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, porque eu já estou com dificuldade de dormir. Eu vou dormir depois de Não, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que é bem informativo. É muito bem informativo.
Você vê a luta bom. que é para fazer a vacina. A gente já os passou países... pelo momento que daria nervoso, Ah, entendeu? Agora a gente já sabe o que vai acontecer. Mas totalmente assim, diferente. acho que são 5 ou 6 episódios de 1 hora cada, então tem que ter tempo. Mas mostra toda a evolução. Não são 3 episódios? Não, eu acho que não. São bastantes. Algum assunto, desde indústria da carne, K-pop, drogas, e explica em 20 minutos. Aí, no ano passado, eles lançaram um sobre pandemia. Aí eles explicam como que surge. Tem até o Bill Gates novamente falando, gente, a gente está com a pandemia chegando. A gente não mudar nosso hábito, parar de desflorestamento, essas coisas, a gente tem uma epidemia chegando. E aí agora eles acabaram de lançar um que chamava Para Explicar o Coronavírus. Então é isso, valeu pessoal. Tá bom, tchau, Até Beijo, segunda. gente. Até Tchau, segunda. tchau. Beijo. Tchau, Segunda. Patrícia. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.